mais de cá, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago 3, os versos 13 a 18. O pastor Jean ia pregar nessa manhã, mas tem enfrentado aí uma série de complicações na saúde, nada muito grave, mas está fazendo exames, está com a voz limitada. Então vamos nós meditarmos na palavra do Senhor, dessa vez em Tiago, capítulo 3, o versículo 13. Vamos ler. Preste atenção nesse texto tão profundo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Versículo 18 outra vez. O fruto da justiça semeia-se em paz pelos pacificadores. Vou te convidar a orar nessa manhã mais uma vez, pedindo para que Deus fale ao nosso coração, ao seu coração. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, nós cremos, é viva. E por ser viva, ela provoca coisas em nós. Ela cria coisas em nós. Ela nos incomoda, mas ela nos apacenta, cuida de nós, direciona a nossa vida. E é diante dela, e não das nossas palavras, que nós estamos nessa manhã. Então, pelos méritos de Jesus, Senhor, que o Senhor se agrade de falar com o Teu povo essa manhã. Que o Senhor se agrade de trazer direção para nós, nesse tema tão especial, profundo, que é aprender a viver, a sermos homens e mulheres, sábios, sábias, uma comunidade de conselheiros sábios que sabem o que fazem, como vivem, o que dizem, por que dizem, confiados no Senhor e na Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho sempre curioso pensar sobre nomes. Eu já até falei sobre isso aqui uma vez. Os nomes, sobrenomes, não é? Eles têm história, eles carregam uma história. Se você traçar a origem de nomes, inclusive, você vai aprender muito. Pelo menos curiosidades você vai saber. Existem nomes, por exemplo, que são nomes ligados a profissões. Já percebeu? Ferreira, por exemplo. Os ferreiros, a família que mexe com ferro. Os oliveiras, que trabalhavam com as olivas. Ou Melo, os que trabalham com mel. Você sabia? Olha só que interessante. Tem muita coisa. O Silva são pessoas dadas à selva. Isso mais antigamente, claro. Mas existem outras categorias também. Ligadas, por exemplo, à nacionalidade. Você tem um sobrenome, por exemplo, de Lima, tem a ver com a capital do Peru. Se você tem o nome de, o quê? Porto, tem a ver com a capital não, com a cidade em Portugal. O que mais? Tem muita, Santos, ou Brás. Você sabia que Brás tem a ver com os brasileiros? Quem é Brasil? Tem nomes ligados também a parentesco. Em inglês, Mac, igual o McDonald's mesmo, significa filho do Donald.
McDonald's. Ou em hebraico, a língua em que o Antigo Testamento foi escrita, quando você fala Ben não sei o quê, ou Benjamim, por exemplo, é filho da mão direita, da mão forte, Benjamim. Nomes são curiosos, e aqui a gente está diante de Tiago, esse Tiago, irmão de Jesus. O nome Tiago também carrega vários desdobramentos muito interessantes. Em inglês, por exemplo, ele não parece nada com o português, não é? James é Tiago equivalente em inglês. Ou Jacob também, uma variação, olha só. Iago é uma variação do galês do Tiago. Diego em espanhol, olha só a riqueza e a variedade também de Tiago. Se você coloca São, ou de Santo Tiago, São Tiago, esse aqui vira Santiago também, a capital do Chile. E é interessante porque Tiago, esse nome, que é muito comum entre nós, vem do latim Iacobus, que vem do hebraico Yaakov, que nos lembra um nome antigo, o pai de Israel, Jacó. Tiago é Jacó, você sabia? Tiago é Jacó. E nós temos então um Jacó do Novo Testamento diante de nós, nos ensinando coisas como que para o novo Israel de Deus, assim como Jacó e os seus filhos lá em Gênesis. Se você ler o primeiro versículo do capítulo 1 de Tiago na sua Bíblia, você vai ler o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago, o nosso Jacó, escreve essa carta a todo Israel, às 12 tribos. Interessante, não é? Todo Israel. O Jacó, escrevendo aos seus filhos, mas agora filhos da nova aliança, que estão espalhados pelo mundo, numa série de provérbios. Se você for atento também na sua leitura da carta inteira, que você pode fazer durante a semana, você vai perceber que existem 12 divisões. Olha só que interessante. Jacó escrevendo a 12 tribos, com 12 discursos, para ensinar o povo a viver do jeito certo. Porque a informação, ainda que seja interessante, boa, útil, a boa informação e a verdadeira informação não é suficiente para que nós aprendamos a ser como Jesus, parecidos com Ele. E esse é o papel da sabedoria. A sabedoria é a inteligência da vida aplicada à realidade, que nos faz viver melhor, do jeito certo, e então, com mais probabilidade, sofrermos menos, individualmente e em comunidade. Então Tiago, esse Tiago, escreve essa carta curta a todos que estão espalhados, as 12 tribos, e esse 12 não é literalmente, mas significa a completude do povo de Deus, para nos ensinar a viver em sabedoria. Ele rememora muito do livro de Provérbios do Antigo Testamento, mas também do Sermão do Monte, que é essa redefinição de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, da sabedoria do Evangelho, os provérbios que guiam aqueles que vivem no reino de Deus. Que Tiago é esse? A gente teve vários Tiagos, Jacós na Bíblia. Além desse do Antigo Testamento, no Novo Testamento, mais ainda, você lembra? A gente tem Tiago, o maior, discípulo de Jesus, irmão de João, filhos de Zebedeu. Você lembra que Jesus chama ele de irmãos, filhos do trovão? Aqueles que ficavam sempre juntos com Pedro, Tiago e João no barquinho. Esse Tiago, irmão de João, esse aqui. Mas não é esse que escreveu a carta, e nem Tiago o menor, o Tiaguinho, literalmente o mais baixo. Ele era menorzinho, que era filho de Alfeu, provavelmente irmão de Mateus, o discípulo também, que também era filho de Alfeu. Não são esses dois. E nem um Tiago, que era citado muito rapidamente como pai de Judas, não Iscariotes. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, meio-irmão do Senhor Jesus, que não cria no seu irmão, no Senhor Jesus, até a ressurreição. Imagina você na posição desse irmão mais novo, olhar para um irmão mais velho, que você conviveu e brincou a vida toda, e dizer: esse é o Salvador da minha vida e da minha alma. De fato, ele não acreditava que o seu irmão, Jesus, era o Messias, o verdadeiro humano, o segundo Adão, que era a representação
dessa nova humanidade que sabia agradar a Deus e viver no mundo do jeito correto. Tiago foi acreditar no Evangelho e no Senhor Jesus somente depois da ressurreição e se tornou um líder por muito tempo da principal igreja, a igreja de Jerusalém. Isso está lá no livro de Atos. Ele dirigiu, por exemplo, o primeiro concílio geral da igreja cristã, o concílio de Jerusalém, que decidiu a situação entre os gentios, fora de Israel, e os judeus, sobre como viver de novo no Evangelho. Esse é o Tiago, o justo, um homem muito piedoso, a história da igreja vai testemunhar, um homem de muita oração, depois que se entregou ao seu irmão mais velho, como nós também fizemos de alguma forma. O Senhor Jesus é o nosso irmão representativo, e nós, pequenos Tiagos, que precisamos aprender a viver em sabedoria, agora, aqui em julho, no meio do ano, com tantas decisões, indefinições. A sabedoria é uma boa coisa. E eu quero falar um pouco sobre isso com você. Tiago era líder dessa igreja. Ele era piedoso, e o nosso Jacó quer nos chamar a atenção essa manhã. Ele era conhecido como joelho de camelo. Olha que curiosidade também, eu gosto de curiosidades. A história da igreja diz que Tiago tinha um joelho grande, duro, porque ele era um homem de oração. Ele orava muito, muito. E é assim que ele tem autoridade, pela inspiração do Espírito, para chamar a nossa atenção e nos exortar essa manhã. Ele se importava com o jeito certo de viver, e isso é sabedoria. Se você olhar no versículo 5 do capítulo 1, olha só essa primeira indicação que vai nos ajudar no texto que a gente leu anteriormente. Tiago 1, versículo 5, um texto conhecido. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá sabedoria livremente, olha só, de boa vontade, e lhe será concedida. Está aí uma oração, então, que você, meu irmão, minha irmã, pode fazer essa manhã, com fé, como o texto vai dizer no versículo 6, que se você pedir a Deus, você pode ter certeza que essa oração Ele vai responder positivamente. Olha que segurança. Sabedoria. Você deseja sabedoria? O Antigo Testamento vai dizer e convidar o tempo todo para que a gente seja sábio. E a sabedoria vira até uma pessoa no Antigo Testamento, já viu? A sabedoria grita nas esquinas. Provérbios vai dizer: quem é a mulher sábia que o mundo pode contar? Quem é o homem sábio que sabe como viver e o que diz? E aqui diante de nós, no texto que a gente leu, agora o versículo 13, a gente tem uma pergunta como essa, muito direta. O versículo 13 vai dizer: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele está escrevendo para a igreja. Ele está exortando a igreja. Quem é entre vocês aquele que pode dizer que é sábio? E ele diz o seguinte: que então, versículo 13, o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Que prove e que demonstre essa sabedoria. É uma pergunta direta para você. Você se acha sábio? Tiago está nos dizendo que isso é verdade e se prova verdade se isso for verificável. Se você puder demonstrar. Não existe sabedoria então, meus irmãos, não aplicada. Percebe? Não existe sabedoria não vivida, agida, se é que existe essa palavra. Não existe sabedoria não feita. O máximo que isso pode ser na sua mente é boas informações. E a gente tem vários exemplos de pessoas durante a história que sabiam a coisa certa. Sabe aquela frase de faça o que eu falo e não o que eu faço? Isso mesmo. Essa frase assim, que não saia da sua boca, nunca mais, se já saiu. Isso não tem a ver com o Evangelho. Não existe um modo em que Deus nos salva para a gente conhecer as coisas certo e não praticá-las. A verdadeira sabedoria, e aí você vai poder dizer que você é sábio,
ela é uma sabedoria que precisa ser demonstrada. Tiago está falando, se você acha que é sábio, então demonstre pelo seu procedimento bom, correto. Como? Através de boas obras, que são feitas através da humildade. E a gente vai ver depois o que isso significa. Prove essa sabedoria, que é sabedoria em ação. E aí ele passa então, a partir do versículo 14, a separar duas sabedorias. Uma verdadeira e outra falsa. Então olhe esses contrastes. Primeiro da sabedoria falsa, que não é sabedoria, coisa nenhuma, mas que está aqui nos versículos 14, 15 e 16. O que é essa sabedoria falsa? E o resumo, para você já guardar, ela gera guerra, no final das contas, guerra mesmo, confusão. Aqueles que se dizem sábios, mas não são sábios, biblicamente falando, verdadeiramente falando. Olha só, versículo 14, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amargurada, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Você está negando a verdade, uma boa coisa, a sabedoria, dizendo que é sábio e não praticando isso. Negar a verdade. Quem é a verdade, gente? O caminho, a verdade e a vida. Você está negando a verdade, o próprio Senhor. Se você se diz sábio e vive assim, olha só, e vai ficando pior. Não se glorie disso. Não negue a verdade, versículo 15. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. É uma sabedoria de demônios. Olha só. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Essa é a falsa sabedoria, que Deus não tem para você, para suas coisas, para sua família. Deus não tem para você como aquela que Ele redimiu por seu sangue. E agora diz, vocês são nova criatura em mim. O mundo precisa de pessoas sábias, meus irmãos. A sabedoria é útil. A sabedoria facilita as coisas, os processos, as dificuldades. Mas quem é sábio entre nós? Ele diz que a falsa sabedoria, então, preste atenção, vem de uma ambição egoísta, porque a ambição por si só não é uma coisa necessariamente ruim, não é? Ambicionar coisas é interessante, mas parece que a Bíblia coloca aqui que a má ambição tem a ver com a ambição que é para mim. Mas se você ambiciona coisas que não são só para você, pode ser uma boa ambição. A ambição egoísta, mas também a inveja, que é fruto de amargura, de um coração não curado, não trabalhado nas intenções corretas. E sabedoria tem muito a ver com intenções do coração. Um passo anterior. Sabedoria tem a ver com esse passo anterior, do coração, da mente, do espírito. Se a gente tem esse tipo de inveja e esse tipo de ambição, nós vamos causar confusão na nossa mente, no nosso espírito, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. O que media então o que a gente diz, ou como a gente age, com quem a gente fala, de que jeito a gente fala, com quem, outras pessoas perto ou não. Como pode isso se aplicar, meus irmãos, na nossa relação, um tipo de ambição só para nós? E você não vai falar isso para ninguém, e às vezes você não vai conseguir nem entender que você está praticando esse tipo de ambição e egoísmo, mas o Espírito pode aplicar isso no seu coração essa manhã, descortinar a sua mente. Se a gente está fazendo assim, a gente está colhendo esses frutos, de vidas difíceis, complicadas, relações duras, que não são leves, não são pacíficas, harmoniosas. Esse termo inveja, inclusive aqui, que Tiago usa, é o mesmo termo para zelo, que os evangelistas usam para os zelotes. Vocês lembram dos zelotes que queriam trazer a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, pela força, por revolução? Isso é o tipo de inveja que Tiago está falando.
esse tipo de força nossa não traz justiça de Deus. E ele vai alertar esses irmãos, se vocês abrigam esse tipo de sentimento do coração, ou seja, Tiago sabe a condição do coração daqueles irmãos. Se vocês insistirem nisso, Tiago, com autoridade, apóstolo está dizendo, se vocês insistirem nisso, vocês vão colher um ambiente, uma igreja, porque ele está escrevendo para a igreja, confuso. Porque, meu irmão, quando uma igreja começa, uma comunidade de discípulos se reúne, de qualquer forma, todo tipo de problema vai aparecer. Porque ele está dentro de nós. E quando a gente se relaciona, essas coisas potencializam e viram uma coisa absurda. Nós somos uma igreja. E nós queremos viver de forma sábia. Seja para onde Deus estiver nos levando. E você, nos seus núcleos menores. Agora, olha esse alerta. Se a gente insistir num tipo de coração, de motivação, que não está correto, nós estamos negando a verdade. E a gente deixa de ser igreja. Porque a gente está negando aquilo que nos criou, nos gerou. E aí então, ele também diz, não se orgulhem disso. Olha só o versículo 14, né? Não se gloriem disso. Olha só que coisa absurda que nós podemos olhar no nosso coração, nas nossas relações. A gente age mal, porque a gente não é sábio, e a gente se orgulha disso. Sabe a pessoa que bate no peito e fala, eu sou assim mesmo, eu falo na cara, eu não guardo desaforo. Meu irmão, sabe quem guardou desaforo? O seu Salvador. Como nós podemos ser uma comunidade de homens e mulheres sábios, em que o mundo pode vir até nós, para ter bons conselhos, se a gente não vive assim entre nós? Tiago nos alerta, não se orgulhem. Se vocês estão assim, o caminho não é orgulho, é o arrependimento. A gente precisa criticar a nossa sabedoria, meus irmãos. Se aquilo que a gente tem feito, pensado, com as pessoas que a gente tem compartilhado, segredos, quais são as intenções do nosso coração? São curar a situação, são transformar as relações pelo poder do Senhor, para que a gente experimente alegria e paz? Ou são essas ambições egoístas, vaidosas, facciosas? Porque se assim for, o convite é, não se orgulhem, pelo menos não se orgulhem, se vocês não forem sábios. Se arrependam, não insistam nisso. E aí ele vai descrever não só o que é, mas quais os efeitos disso. Antes ele diz que essa sabedoria é terrena, no sentido de não vem do céu, não vem do alto, de onde Deus está, não no sentido pejorativo, mas é terrena porque não tem a ver com Deus, mas também é animal, literalmente, ou seja, não é espiritual, tem a ver com aquilo que é só físico, carnal, que não produz virtude. Versículo 15. E portanto é demoníaca. Olha onde chega esse tipo de sabedoria. Vem do diabo. O diabo é divisor, acusador. O diabo não pacifica as coisas. Não pacifica as coisas. E se você então, meu irmão e minha irmã, encontra no seu coração uma tendência muito mais à divisão, a ser beligerante e não pacificador, essa não é a sabedoria que vem de Deus. Essa é uma sabedoria demoníaca. E crentes podem exercer uma falsa sabedoria de demônios. De demônios. E olha o que isso gera, se não gera o que o próprio diabo quer gerar entre nós, nas nossas relações, e que nós abrimos brecha muitas vezes, versículo 16. Pois onde há inveja, quem é o primeiro
invejoso? O próprio diabo. Satanás. Onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Que Deus nos livre disso. Em nome de Jesus. Que Deus nos livre disso. Para agir, para decidirmos. Nós não queremos um tipo de sabedoria falsa. Eu tenho muito temor para dizer isso, porque isso todos nós estamos aqui na cadeira do réu. Aprender a viver do jeito certo como Deus quer é a coisa que a gente foi chamado para viver. É a coisa. Se agora a gente entrou no reino de Deus. Isso é ser discípulo de Jesus. E tem a ver com sabedoria. Agora o diabo pode nos usar, meus irmãos, na nossa relação. O diabo agir é uma coisa ruim. O diabo usar o mundo é pior ainda. Agora, se ele usa a igreja do Senhor, isso é arrasador, meus irmãos. É arrasador. Deus tem misericórdia de nós. Para a gente não ter um tipo de sabedoria da serpente, lá do jardim, que enganou a Eva, que queria algo que não era dela, porque não desfrutava primeiro de um prazer completo na relação com o seu Criador. A gente deixa de ser sábio quando a gente não tem prazer completo em Deus. Você sabia? A gente confunde as coisas e toma elas como algo desejável. Sabe quem tem também exercer uma sabedoria demoníaca? Pedro. Ao tentar livrar o próprio Jesus da cruz. E o Senhor Jesus diz para ele: sai, Satanás. Arreda daqui. Parecia ser uma boa ideia e sábia. Como não ser sábio dizendo, o Salvador, o Messias, precisa ser protegido. Mas se a gente não está alinhado com o que Deus deseja, a gente vai ser sábio igual Pedro nessa situação. E a gente vai ser repreendido pelo próprio Jesus por tentar livrar Jesus, ou salvar a sua igreja. De modo que Deus não vai dizer amém para aquilo que a gente está dizendo, tentando cuidar da igreja. Mas a sabedoria grita e pergunta: quem é sábio? Quem é? Deus não é Deus de confusão. Como Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 14. Mas Ele é Deus de paz. Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Mas é Deus de paz, em qualquer situação. Essa é a medida. Qual é o árbitro, então? Da sabedoria. É a paz. E o texto vai continuar dizendo isso, mas eu estou dizendo desde já. A paz vai julgar se a sabedoria que a gente tem e exerce é sabedoria. Porque do contrário, a falsa sabedoria só gera confusão. Você tem paz? Nós, como igreja, temos paz na direção para onde nós estamos indo, iremos. As lideranças têm paz. O conselho da igreja tem paz. Paz vai julgar se nós estamos exercendo a verdadeira sabedoria, que traz tranquilidade e direção para as coisas. Mas olha só, então, o que essa verdadeira sabedoria, a partir do versículo 17, conduz à nossa vida. Se a má sabedoria produz guerra, a verdadeira sabedoria do Senhor para nós produz paz, um ambiente pacífico, adequado. Qual é essa verdadeira sabedoria? Ela vem do alto. Olha só o versículo 17. Uma lista grande de características da sabedoria, a ponto que a gente quase desiste, não é? Olha só, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, versículo 17, pura, ou seja, ela não está misturada com alguma coisa, ela é santa, literalmente, esse é o sentido. Ela é especial, separada, ela é pura, puríssima. Ou seja, não tem motivações ali no meio, escondidas, ela é pura. Ela é pacífica, ela vem de motivações pacíficas e ela também
promove paz adiante. Ela é amável. Sabedoria amável. Ela é querida no sentido de, meu Deus, eu quero encontrar com essa pessoa, ou esse ambiente, porque ele é bom, literalmente. É compreensiva a sabedoria, a verdadeira sabedoria. Compreensiva. Ela compreende problemas, erros, inconsistências, acidentes no progresso, coisas não planejadas. A sabedoria entende, abraça isso. O que mais? Ela é cheia de misericórdia. Olha só, meus irmãos. O que é misericórdia? Misericórdia é a gente receber não aquilo que a gente merece. É Deus não dar, por exemplo, para nós aquilo que a gente merece. A sabedoria faz isso. Para não trazer confusão, a sabedoria sofre e promove misericórdia. Ao invés de uma justiça olho por olho, dente por dente. Mas ela produz bons frutos, ela frutifica. Ela é imparcial e sincera. Imparcial. Ela não toma partido. Ela não parte as pessoas, as relações, porque ela é imparcial. Ela não olha para uma igreja e divide essa igreja, como se existissem duas direções a serem seguidas. Ou a família, ela não parte essa família. Ela é imparcial, ela não toma um grupo ou outro. Porque ela entende que isso não é uma competição, as relações. Não são competições. Ela é sincera, olha só. E aí a gente poderia imaginar que essa boa sabedoria que traz paz e é leve, poderia não falar a verdade das coisas. Não, ela é sincera. Por último, ela consegue dizer o que é preciso dizer, agir como é preciso agir, sem perder todos os elementos, de modo que uma boa definição da sabedoria é uma razão doce, é uma razoabilidade doce, boa, é saber do jeito certo, mas isso é agradável, meus irmãos. O Novo Testamento está cheio de indicações de que só fazer as coisas não é suficiente, é preciso pensar sobre como fazer as coisas. Como agir, como falar. A gente vai ver Paulo dizendo para a gente falar a verdade em amor. Isso é sabedoria. Não negar uma coisa e nem outra. É ter no nosso coração a explosão assim da graça de Deus, que agora nos transformou de um jeito tão profundo, que a gente abre mão dessas primeiras impressões que a gente tem sobre as coisas, sobre a vida, sobre os desafios, sobre os acidentes da vida. E a gente pondera. A gente pondera. E olha o versículo 18, que termina isso. Diz o seguinte, deixa eu abrir aqui que eu fechei a Bíblia. Arrematando tudo isso, o fruto da justiça, então, se semeia em paz pelos pacificadores. É assim que Tiago resume esse bloco de ensinamentos e provérbios sobre ser sábio. São vários blocos separados, sobre vários temas, inclusive. Está aqui no capítulo que Tiago fala sobre o uso da língua, da fala. Isso é um alerta especial. Sabedoria tem muito a ver sobre o que a gente fala e como a gente fala. Mas o fruto da justiça, versículo 18, semeia-se em paz pelos pacificadores. Quem consegue viver isso? Olha essa lista: amável, pacífica, compreensiva, sincera, imparcial, misericordiosa. Muitos comentaristas vão dizer que Tiago está listando isso aqui justamente, para a gente ficar um pouco desesperado. Porque isso aqui tem a ver com Jesus, primeiro, e não com a gente. Quem é o verdadeiro sábio? É o Senhor Jesus.
Ele é a personificação da sabedoria. Aquela que os salmos falavam, provérbios falava muito. A sabedoria que já vira uma pessoa, porque ela fala, tem intenções, convida. Quem é a sabedoria? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então, olhando para Ele, a gente vê essas características estampadas em tudo que Ele diz, faz, pensa, suas motivações, suas relações com as pessoas, mas também com o sistema. Ele é, de tão sábio que é, Ele virou a sabedoria de Deus para nós. De modo que Paulo vai falar também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31, o seguinte: Jesus, o qual é e se tornou para nós sabedoria de Deus. Jesus é para nós, para a igreja, meus irmãos, a sabedoria que Deus tem para nós. Então a gente não precisa ficar desesperado, pensando assim, para onde nós vamos? Qual é o modelo a seguir? Qual é a pessoa que a gente pode olhar e dizer, a gente vai seguir essa pessoa porque ela é sábia? É Jesus. Ele é a sabedoria de Deus para nós, e não só, ele se tornou, segundo Paulo, a justiça de Deus, a santidade, a redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. No Senhor. Então a gente não se gloria, como o texto diz aqui, na falsa sabedoria, na nossa ambição e na nossa inveja, mas nós nos gloriamos na sabedoria que Ele nos ofertou em Jesus. Então, a sabedoria que nasce em temer o Senhor, vocês lembram disso em Provérbios? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Como você vai ser sábio e sábia, meu irmão, minha irmã? Se você tiver Deus diante de você. Temer a Deus é saber que Deus te vê, Ele está diante de você, enquanto você vive. E essa realidade traz um peso para você, e você pensa, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu preciso ser sábio, porque Deus está diante de mim. O princípio da sabedoria é temer o Senhor, e isso está estampado em Jesus. Então agora, para encerrar esse texto, o versículo 18, a gente entende que justiça é essa, que precisa ser mergulhada nas nossas relações e fazer florescer as coisas que Deus quer e tem para nós. Se a gente tiver isso em conta, que Jesus é a nossa sabedoria, a descrição da verdadeira sabedoria que traz paz. Inclusive Jesus dá uma bênção especial para os pacificadores, vocês lembram? No Sermão do Monte. Pacificadores. Nós vamos experimentar a justiça de Deus. A justiça de Deus. Você é um pacificador, meu irmão e minha irmã. Como isso se aplica na sua vida? Porque esse é o resumo que Tiago quer mostrar para nós. Sabedoria que não traz paz não é sabedoria. O fruto da justiça, o último versículo diz, vem semeado em paz pelos pacificadores. Nós somos uma comunidade de pacificadores até quando a gente vai estar disposto a ir até a que tanto? Para estabelecer paz e não guerra. Porque para brigar, para confundir, defender o nosso ponto, a gente vai muito além. A gente insiste demais. Agora, o quanto a gente está preparado para insistir e sofrer para promover paz. Paz. O Senhor Jesus, depois de ser torturado, morto, carregando os pecados do mundo inteiro, Ele pede que Deus não coloque em conta os pecados daqueles que estavam maltratando, assassinando o Senhor Jesus, que deu a sua vida pela sua igreja. Até onde a gente está disposto a ir para promover paz. O fruto da justiça, guarde esse versículo, se semeia em paz pelos pacificadores. Deus pode contar conosco. Justiça. Deus está querendo fazer as coisas serem justas, endireitar as coisas, fazerem elas darem certo, irem para onde devem ir, balancear, isso é justiça. Mas essa justiça
só vai acontecer se um grupo de pacificadores se levantarem em paz para semear esse tipo de justiça. Porque a justiça de Deus não vai florescer, meus irmãos, num ambiente que não seja um ambiente de paz. Que a gente guarde isso no nosso coração. Seja lá para onde Deus esteja nos levando, nas nossas relações, como igreja, como povo dele. Nada vai florescer segundo o fruto da justiça de Deus. A nossa autojustiça pode acontecer, mas nada vai acontecer segundo a perspectiva do Senhor para nós, a não ser que nós criemos um ambiente de paz. Onde a paz reine. A Bíblia diz, a ira do homem não produz justiça de Deus. Mas o que produz justiça de Deus? O texto está falando, paz e pacificadores. Paz e pacificadores, agindo como um exército. Por causa do verdadeiro Israel, o verdadeiro Jacó e Tiago que nos salvou, a nossa sabedoria, o Senhor Jesus. Se você vê duas pessoas na rua, vindo em sua direção, uma pessoa que é sábia, segundo aquela primeira descrição, falsa, ambiciosa, egoísta, terrena, demoníaca, até. E outra, segundo essa segunda definição, pacífica, amável, compreensiva, imparcial, sincera. Você queria ser amigo de quem? A pergunta não é essa do texto. A pergunta é como eu e você nos tornamos essas pessoas para outros amigos. Que a gente seja uma comunidade de pacificadores, meus irmãos. Que a gente não goste, não ambicione. Não ambicione. Confusão, tristeza, milindre. Mas nós precisamos provar, meus irmãos, nós precisamos provar, se nós fomos de fato, preste atenção em mim, salvos, se nós somos discípulos do Senhor, essas coisas se provam, como o texto diz, na realidade, nas nossas conversas, nas nossas expectativas, desejos. Deus nos convida a sermos sábios essa manhã. Você aceita esse desafio? Amém. Vamos orar, vamos cantar.